A gente quer sempre entender sobre Deus, entender a forma que Ele age, ou por que isso aconteceu na minha vida, por que não foi antes, por que agora? Deus podia ter evitado todo esse sofrimento, ter me dado livramento antes. A gente quer sempre entender a forma de Deus trabalhar. Eu vou te ensinar hoje. Quem quer aprender isso hoje? Porque uma coisa você tem que entender: tudo que Deus faz tem um motivo. Sabe qual é o motivo? Tudo que Ele faz é para a honra e glória do nome dEle. Então, por mais que você queira o salvamento agora, se ainda não é a hora que o nome dEle vai ser glorificado, Ele não vem. Porque Ele sabe a hora certinha de estender a mão para você, para que todos aqueles que acompanharam o teu processo, não reste dúvida para eles que foi Deus quem te tirou de lá. Então saiba que o que você está passando, a situação que você está atravessando, Deus sabe a hora certinha de te resgatar. É a hora em que não vai restar dúvida que foi Ele que fez. Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Porque Ele tinha acabado de perder um grande amigo. Ir a qualquer enterro é difícil, mas ir ao enterro de alguém que você amava é muito difícil. E Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, estava na terra nesses 33 anos como homem. Então ele sentia como homem, ele padecia como homem, sentia as necessidades de um homem, tinha que se alimentar como um homem, tinha as emoções de um homem, ainda que as dominava, as emoções que ele tinha eram humanas. E quando ele recebe a notícia de Lázaro, a comoção é mais forte e ele chora. E a Bíblia diz: Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Porque assim como nos dias de hoje, a gente ainda está falando há 2000 anos atrás que era muito pior, numa sociedade extremamente machista, como o Oriente Médio de 2000 anos atrás, o homem chorar não era comum. Hoje a gente já está quebrando esse paradigma. Imagina 2000 anos atrás. Então quando alguém chorava, quando um homem chorava, era um sinal muito forte de comoção. Por isso os judeus falaram: vede como ele o amava. Ele está chorando. Versículo 37. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Essa aqui é a pergunta que a gente cansa de fazer a Deus. E os judeus fizeram. Não podia esse, falando de Jesus, que já abriu o olho dos cegos, já levantou paralítico, já andou sobre o mar, não podia esse homem que está acostumado a fazer milagres, não deixar que o seu amigo morresse? Porque a mente do ser humano é sempre fugir da tragédia. A mente do ser humano é: custe o que custar, para o buraco eu não vou. Aconteça o que acontecer na cova dos leões, eu que não vou. Morrer não, tudo menos processos difíceis na vida. Tempestade não, manda para o vizinho. Para mim, Deus me dá livramento. A verdade é que nós, como seres humanos, não suportamos a ideia das perdas, das frustrações, dos desertos, das tempestades, do cai e levanta, da cova dos leões, da fornalha. A gente não suporta isso. Porém, Deus nunca prometeu que ia te livrar de fornalha alguma, de tempestade alguma, de cova dos leões alguma. Ele só diz assim, quando passares pelo fogo. Não é se passares não, lê a Bíblia. Quando passares, você vai passar. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar. E quando passares pelas águas, não vai te afogar. Ou seja, não adianta pedir livramento para Deus. Deus não deixa eu cair nessas águas. Ele deixou Pedro afundar na frente dele. Aqui começa a mensagem de hoje. A forma como Deus trabalha. Deus deixa o caos se instalar, para não restar dúvida que só Ele pode fazer.
Se Lázaro não tivesse morrido e Jesus tivesse ido curado ele antes, ou mandado uma palavra à distância, como fez com o centurião, mandou uma palavra à distância para o servo do centurião, ele foi curado. Muitos não iam experimentar a glória que experimentaram quando Jesus chegou 4 dias depois de frente para uma tumba e com palavras disse: Lázaro, vem para fora. O que é mais forte? Um homem tocar em você, você está com febre, fala, sai febre em nome de Jesus, ou gritar para um morto que já não está mais escutando, vem para fora, e o morto ainda saiu enrolado. A Bíblia diz que ele ainda saiu enrolado, que ele estava atado, e saiu da tumba. Deus é um Deus, por favor, se você vai anotar, comece a anotar agora, você que está me escutando em casa, na internet, onde você estiver me escutando, Deus é um Deus que prefere, ainda que estando na cruz, como Jesus. Grava bem isso, porque eu e você não suportaríamos essa cena aqui. Jesus estava na cruz, sangrando, arrebentado, humilhado, e ainda por cima vem uns homens ao pé da cruz e começam a falar assim: ué, você não era o Filho de Deus? Você já está humilhado, você já está machucado, você já está sangrando e ainda tem gente zombando. Olha o nível dessa dor emocional aqui, dessa revolta, porque se fosse a gente ia dar um jeito de jogar um raio fulminante naqueles homens. Porque Jesus não desceu da cruz e provou para eles que era Deus? Porque nós servimos um Deus que a forma de trabalhar dele é assim, ó. Ele prefere sair de um túmulo do que descer da cruz. Em casa você assiste essa mensagem de novo. Ele prefere sair do túmulo do que descer da cruz, porque o nome dele é muito mais glorificado ao terceiro dia da ressurreição do que ele tivesse comprado briguinha emocional com as pessoas e descesse da cruz para provar que era profeta, para provar que era isso ou aquilo. Muitas vezes, por causa das nossas briguinhas emocionais, a gente tenta provar coisas e perde o tempo de glória. Jesus chorou, mas preferiu deixar Lázaro morrer para ressuscitá-lo depois, porque a glória da ressurreição é muito maior do que da cura. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor chama os três e fala assim: por que vocês não se dobraram diante da estátua que eu construí? E a resposta deles é direta, fala: rei, eu não sei o que você quer fazer, mas nós não nos dobraremos diante dessa estátua. E Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. Agora eu lhe faço uma pergunta: Deus livrou eles da fornalha? Sim ou não? Não, eles caíram na fornalha, gente. Deus não deixou que eles fossem queimados na fornalha, mas lá eles estiveram. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Daniel não tinha pecado algum, ou estava orando 3 vezes por dia, servindo a Deus com todo o coração. Às vezes você acha que o deserto da vida, que os problemas da vida é para quem está pecando, para quem está errando. Não, Daniel não estava errando não, e foi para a cova dos leões do mesmo jeito, porque não é pelo teu erro que você vai para a cova dos leões ou para a fornalha, é para que o nome de Deus seja glorificado. Assim como Jesus preferiu sair do túmulo do que descer da cruz, Deus preferiu tirar Sadraque, Mesaque e Abidnego daquela fornalha do que impedi-los de entrar. Deus preferiu fechar a boca dos leões do que impedir Daniel de cair lá. Porque histórias que são passadas de geração em geração são histórias de milagres e não histórias normais. Sabe que a sua história não vai ser normal e não é normal, por isso você passa pelo que passa?
porque vai passar para as próximas gerações. Teus filhos vão conhecer Deus por causa das tuas histórias. Nós vamos continuar lendo a Bíblia para os nossos filhos, mas meus filhos e os teus filhos vão conhecer a Deus também pelas nossas histórias, e não só pela história de João, não só pela história de Daniel, não só pela história de Sansão, mas pelo que nós vivemos com Deus. E nós teremos testemunhos para contar. Eu já andei pela fornalha, só que o fogo não me queimou. Eu já afundei na água porque duvidei, fiquei com medo do vento, mas não morri afogado. Uma mão foi lá embaixo e me resgatou. Um Deus que prefere sair do túmulo do que descer da cruz. Ou seja, ele vai no último momento, ele vai quando o caos se instalou, não tem mais jeito, quando o desespero tomou conta do ser humano. É o melhor momento dele agir. Primeiro que é o momento que todo mundo já não tem nada a perder e começa a acreditar mais. É um momento que você já não tem mais a quem recorrer. Aí o nível de fé faz assim, ó. Vou morrer mesmo? Vou acreditar. Se nós tivéssemos a fé nos dias de abundância como nós temos nos dias de crise. Minhas orações mais fervorosas, minhas entregas com Deus mais íntimas e profundas não foram nos meus bons dias, foram nos meus piores dias. Até quando a gente vai ter que estar na cova dos leões ou na fornalha para aumentar o nível de fé? Deus te trouxe até aqui hoje à noite para você entender a forma como Ele trabalha. Às vezes você acha que Deus está esquecendo de você. Não está. Ele está esperando o tempo certo de agir. Às vezes você acha que Deus abandonou logo você. Em milênios de humanidade, Ele nunca abandonou ninguém, vai abandonar logo na tua vez. Ele nunca falhou com ninguém, vai falhar logo com você. Se você não tem fé, pelo menos acredite na matemática. As estatísticas não permitem a gente acreditar que Deus vai falhar, porque pelas estatísticas Ele nunca falhou. Se você não tem fé para acreditar, acredita pelo menos na matemática, nas estatísticas, nas contas, nos números. Deus nunca falhou. Está na fornalha, não vai te queimar. Está na tempestade, não vai se afogar. Parece que vai morrer amanhã, não vai. E quando tudo parece perdido, e o túmulo já foi fechado, ainda assim, resta esperança. Porque nesse mesmo João 11, ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.